Boa noite! Opa, chutando o tripé aqui não dá, né? Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Essa é a nossa segunda live do Setembro Amarelo, né? Das iniciativas, das minhas ações aqui do Setembro Amarelo que vão ser online, né? Então, queria já deixar meu boa noite. A minha convidada já tá aqui, a Priscila Luders. A dona Alzira Helena, boa noite, bem-vinda. E vamos lá. Eu tenho meu roteiro aqui, tá, gente? Eu sempre trago o roteiro, porque senão sempre esquece alguma informação, eu não quero correr esse risco, ou alguma coisa deixa de ser comentada, e não é esse o intuito, né? Bom, vamos lá. Vou começar rapidinho, né? Me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a Gabriela, terapeuta integrativa, formada em psicologia, sou filiada à Abrate e atuo com barras de Axis, EFT, hipnose clínica e Reiki. Já estou em formação para mais duas técnicas, que é a Aura Master e a constelação familiar, mas ainda estou em formação, tá? E vou chamar aqui a Priscila para ela se apresentar para vocês, né? Mas antes disso, vou pedir para você que tá aqui ao vivo encaminhar essa live, ó. Sabe esse aviãozinho aqui? Compartilha essa live com os 10 contatos que você mais conversa, né? Com os 10 primeiros contatos no seu direct. Ajuda a gente a criar oportunidade para mais pessoas terem contato com essa live, beleza? E o coraçãozinho também, coloca o dedo no coraçãozinho, né? É bonitinho ver eles subirem, mas isso também ajuda para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante, que é interessante, e aí ele vai entregar para mais pessoas e mais pessoas podem ter contato. De repente, uma informação, uma reflexão, um insight pode ser uma contribuição para alguém. E se você está assistindo na reprise pelo IGTV, também dá o seu like, coloca o dedo no coração e também compartilha com os seus contatos, beleza? Bom, gente, vou chamar aqui a nossa convidada, Rosiane. Boa noite, bem-vinda, Elisa. Obrigada, bem. Vamos lá. Vamos chamar a Priscila Luders, ela, para quem ainda não conhece. Vamos aguardar a Priscila. Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Esqueci de perguntar. Vocês me ouvem? Me veem? Tá tudo ok? Quem tá ali na audiência? Você, Pri, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tô ouvindo. Então tá bom. Priscila, boa noite. Por favor, se apresente. Boa Eu noite. não falei nada de você, que é para você falar sua formação, sua experiência. Vamos lá. Bom, então meu nome é Priscila Luders, eu sou enfermeira, sou especialista em psiquiatria e saúde mental, em cardiologia e UTI, sou mentora em inteligência emocional, sou uma grande estudiosa da física e da mecânica quântica, no que se refere à reprogramação mental e vibracional. Também sou palestrante de inteligência emocional e reprogramação mental e vibracional e humanoterapeuta holística, né? O meu trabalho, ele gira em torno de permitir às pessoas identificar qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, buscando sempre, né, a harmonia de todos os pilares da vida. Legal. Então, um humanoterapeuta holístico, ele faz o quê? Porque eu vou ser sincera, eu ainda não tinha tido contato com esta nomenclatura. Eu acho que muita gente que está chegando aqui, ó, a Clau Moraes, boa noite, bem-vinda. A Clara, terapeuta, boa noite, bem-vinda. Eu acho que as pessoas também não sabem exatamente. Você pode falar um pouquinho? Com certeza. Bom, o humanoterapeuta, ele é um profissional que ele busca harmonizar todos os pilares da vida, ou seja, o físico, o psíquico, o emocional, o energético e o espiritual.
Porque normalmente as pessoas se lembram muito do aspecto físico e do aspecto emocional, mas se esquece, né, que o ser humano ele é muito mais. Um pouco. Né, porque nós não estamos falando de crenças, nós não estamos falando. Oi? Travou um pouquinho aqui para mim, não sei se para as outras pessoas. Quer que eu repita? Para mim, travou na parte que você falou que o ser humano Tá. ele, né, tem outras dimensões, Tá. né? Sim, isso. O profissional humanoterapeuta, ele trabalha todas as dimensões do ser humano, né? A física, a psíquica, a emocional, a energética e a espiritual, né? É diferente de outras terapias que buscam muito o físico, né, e o emocional. O humanoterapeuta holística, ele consegue enxergar o ser humano como um todo, fazendo com que ele consiga descobrir o seu dharma, a sua missão, o seu propósito de vida, ou seja, o que ele veio fazer aqui nesse mundo, né? Todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito de vida. Alguns têm facilidade para essa identificação e outras pessoas não. Outras pessoas muitas vezes precisam de um auxílio de um profissional para conseguir aí se encontrar. Beleza. Ok. Você tem alguma técnica específica que o humanoterapeuta holístico ele trabalha ou não? Bom, dentro da parte de humanoterapeuta, como eu trabalho muito com gestão das emoções e desenvolvimento humano, eu trabalho muito com a inteligência emocional e também com a técnica do Ho'oponopono quântico, do Ho'oponopono divino e do Ho'oponopono dos milagres, que é uma técnica havaiana de cura, de libertação, de transmutação. É uma técnica que nos permite nos libertar dos nossos lixos emocionais, trazendo novas ressignificações, novos conceitos. Além disso, eu trabalho com algumas afirmações quânticas, derivadas da técnica Hertz, que foi criada pela Elaine Ourives, que é uma ativista quântica, né? Então, a técnica Hertz, nós utilizamos alguns comandos do EFT, né, da acupuntura sem agulhas, onde nós estimulamos alguns meridianos, né, com algumas afirmações. Porém, nós introduzimos junto a essa técnica algumas afirmações que são quânticas, que nos permite entrar na frequência do universo, que é em torno de 432 Hz, que é a frequência da possibilidade da materialização de todos os nossos sonhos. Tá. Só um parêntese rápido antes da gente continuar aqui. Frequência em Hertz é uma frequência de onda, tá? Isso aí tem tudo a ver com a nossa física que a gente estuda no segundo grau. Então, é a frequência da onda, que é o Hertz, em Hertz. E aí a Priscila trabalha com essas técnicas que trabalham com essas escalas, vamos dizer assim, né? Isso. Beleza. Bom, só para relembrar, né? O objetivo dessa live, como é o objetivo das outras lives que eu vou fazer aqui durante o mês de setembro, é ser a minha contribuição, né, pelo terceiro ano consecutivo em ações do Setembro Amarelo, para falantes de português brasileiro, porque agora aqui, né, Pri, a gente está mundo, né? Isso mesmo. Um brasileiro entendendo o nosso português está valendo, né? Porque diante do cenário de pandemia, eu vou estar fazendo online, não vou estar fazendo presencial como fiz nos 2 anos anteriores. Abrir um espaço para reflexão, para informação, sobre o tema buscar ajuda, né? Porque o buscar ajuda, ter ajuda, né? Para mim, no meu interessante ponto de vista, é a chave para a gente começar a falar de
promoção de saúde e prevenção do suicídio. Dentre outras coisas, mas principalmente, né, esse mês o foco é a prevenção do suicídio. E informar as pessoas, né, tirar dúvidas, enfim, como as terapias integrativas podem contribuir nessa busca por essa ajuda. Você vem da área da saúde, então buscar, né, um médico é buscar ajuda, não deixa de ser. Mas o médico tem a competência dele, né? Ele tem a formação dele, a visão dele. O enfermeiro também, o fisioterapeuta também, um psicólogo, um psiquiatra, etc. Por aí vai. E a gente atua na área mais integrativa, de uma outra visão, outros conceitos, outros princípios, enfim. Falar um pouquinho disso e como isso tudo pode ser contribuição, de novo, para a promoção de saúde e prevenção, né? Então, é bate-papo. Essa live vai ser um bate-papo entre eu e a Priscila e vocês podem deixar dúvidas no comentário, podem interagir com a gente. Ó, a Nelise da Alfré chegou. Boa noite, bem-vinda, tudo bem? A Eveline também está presente. Então, deixe sua dúvida, interaja com a gente, tá? A gente interrompe aqui o papo para responder para vocês também, né, Priscila? Com certeza. Bom, eu já falei para vocês compartilharem a live com um aviãozinho, tanto quem está aqui ao vivo, quanto quem estiver assistindo lá no IGTV, a reprise, pode, por favor, compartilhar, tá? Ajuda a gente a mostrar para esse algoritmo do Instagram que essa live é relevante, é interessante, né? É contribuição. Essa é a nossa intenção. Agradecer vocês que estão aqui acompanhando no ao vivo e vocês que vão assistir na reprise. E, ó, fica até o final da live, porque eu vou fechar e eu vou pedir uma ajuda para vocês. Eu preciso de ajuda, tá? Mas eu vou falar no final da live. Que daí vocês, né? Ficam aqui com a gente. Bate papo junto com a gente. Né, Priscila? Com certeza. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a falar das terapias integrativas, né? Se podem ajudar? Essa é a grande pergunta, tema e título da live. Elas podem ajudar, Priscila? A gente está falando de buscar ajuda, de prevenção de suicídio, que geralmente envolve, né, distúrbios, transtornos de humor, envolvem, às vezes, muitas vezes, condições mais sérias, né? E como é que a gente pode ajudar? Bom, as terapias integrativas, né, na realidade, são terapias que foram instituídas, né, pelo SUS no ano de 2006. Então, as práticas integrativas e complementares, né, a política envolvida em torno desse assunto, ela surgiu por volta de 2006. A prática integrativa, ela trabalha o ser humano no seu equilíbrio como um todo, né, no físico, no emocional, no energético, no espiritual, no emocional, uma vez que o ser humano, ele é um ser completo, não tem como nós dividirmos o ser humano. E diferentemente, né, da medicina tradicional, as práticas integrativas, elas trabalham, né, a gestão dos processos emocionais do ser humano, porque permite a ele, principalmente, o autoconhecimento. Porque muitos dos nossos problemas, dos nossos desequilíbrios, dos nossos desconfortos a nível emocional e comportamental, ele advém de uma não gestão, de uma não organização correta, harmônica das nossas emoções. E o autoconhecimento nos permite isso. Quando existe algum tipo de desarmonia, ruptura de fluxo, né? A gente pode resumir aí assim de alguma forma. Exatamente. Nessa visão, olhando o ser humano como um todo, toda vez que existe uma desarmonia, uma ruptura, um bloqueio de fluxo, invariavelmente a gente vai ter aí distúrbios, doenças, transtornos no nível emocional, no nível mental e vão reverberar no corpo físico, que é o que a gente chama de somatização, né? Sim, sim. E eu até costumo dizer, Gabi, que assim,
quando a doença ela já tem a manifestação no físico, é porque ela já transcendeu o nosso emocional e o nosso espiritual. E quando nós estamos dizendo... Sim, e quando nós dizemos espiritual, nós não estamos falando de religiosidade, porque cada um tem a sua espiritualidade. Nós estamos falando da nossa missão de vida, do nosso propósito de vida, da nossa harmonia com a nossa essência humana. Bom você ter tocado nesse assunto também da religião, porque quando se fala em terapias holísticas, técnicas holísticas ou terapias alternativas, depois eu até vou dar uma pincelada nessa diferença aí de terminologia, né? O OMS fala alguma coisa sobre isso. A Annelise está falando que o meu microfone está baixo, então peraí que eu vou pegar e vou pôr fone. Aguenta a mão aí que eu tô pondo. Mas é bom você ter falado porque muitas pessoas associam as terapias holísticas, complementares ou alternativas a uma religião. Não é Exatamente. a verdade. Não é a verdade. Tá? Pode ser que uma técnica ou outra tenha sido divulgada ou desenvolvida por uma certa... por uma certa cultura ou com base em alguma religião, mas não é a regra para tudo. Não é, principalmente hoje em dia. Meu som melhorou? Exatamente. Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Obrigada, viu, Annelise? Eu acho que é bem isso que você colocou mesmo. Essa questão aí da religiosidade, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, né, Gabi? Porque isso gera um desconforto muito grande no entendimento dos processos terapêuticos, holísticos e integrativos. As pessoas acabam confundindo um pouco isso, né? Envolve muitas vezes misticismo, crenças limitantes, sabotadoras. Isso pode fazer com que muitas vezes o cliente ele evite uma aproximação com um tipo de terapia como essa, justamente por todo um preconceito social ligado à religiosidade. E quando você falou, né, que o humanoterapeuta holístico, enfim, até uma técnica holística mesmo, pode ser uma ferramenta ou técnica holística, ela leva em conta o nível físico, ou seja, o nosso corpo físico mesmo. Nosso corpo. Uhum. As nossas emoções, a nossa mente, o nosso mental, racional, a nossa energia, que tudo é energia, né? Se tudo é feito de átomos, é uma noção bem básica de segundo grau. Se tudo é feito de átomos, o átomo é feito de subpartículas, que é feito, né, de energia. Simplesmente energia. Então, tudo é energia. A gente faz essa dedução. São diferentes estados aí, mas isso é uma discussão longa. E o espiritual? O espiritual é uma dimensão do ser humano, que eu não estou falando se é espírito católico, se é o espírito espírita, se é o espírito umbandista, candomblé, hinduísmo, budismo, shintoísmo, islamismo, evangélico, cristão, enfim, judaísmo, enfim. Tem tantas religiões, tem tantos ismos. Nenhuma está certa e nenhuma está errada. Mas quando a gente olha por esse ponto de vista, a gente está falando de espiritualidade, essa dimensão do ser humano que não é material, não é desta realidade aqui material que a gente vive, não é concreta, ela é muito sutil, mas que cada uma dessas religiões chama alma, outras chamam de espírito, outras chamam de consciência. É a parte da gente que não morre. Ela não simplesmente, acabou, ponto final. Ela continua. Ah, mas como? Volta, não volta, vira cachorro, que nem na Índia, sei lá. Nisso eu não sei. Cada um vai dar um sentido, vai dar uma explicação. A mitologia grega tem aí uma explicação para o mundo, enfim. Mas não é disso que a gente vai falar. Então só existe. A gente sabe que existe essa esfera, essa camada, esse nível do ser humano. Então só fazendo um pouquinho dessa distinção
que talvez seja, né, Priscila, a gente estava conversando bastante, raízes de preconceitos. E a gente vai falar de alguns aqui, e esses preconceitos, eles atrapalham, e a gente sabe que atrapalham as pessoas como um todo para buscarem ajuda, né? Com certeza. A gente não vê aí, por exemplo, numa sociedade machista, homem não chora. Então quer dizer que um homem, um menino, que é uma criança, um moço, um homem, um velho, eu estou dando nomenclaturas aqui, quando eles têm um problema, quando eles têm uma dor física, quando eles têm algo que eles não conseguem lidar, eles não podem chorar. Exatamente. E aí? Né? Então, preconceito. É para isso que a gente está abordando essas questões um pouco delicadas e a gente está assim, até com um pouco de dedos, para a gente não... A última coisa que eu quero aqui é entrar no julgamento, né? Que o julgamento faz parte, a isenção de julgamento faz parte do nosso treinamento como profissionais que ajudam o outro. Né? Exatamente, então, exatamente. Cada um tem a sua forma de pensar, de agir, de sentir diante de cada pessoa, situação, evento, né? Nós temos que respeitar isso, mas eu falo que, acima de tudo, nós temos que nos dar oportunidade para adquirir também novos conhecimentos, novas vivências, nos darmos oportunidade para o novo, né? Não nos fechar, né? Simplesmente naquelas informações que nós compramos como verdades ou como mentiras ao longo dos nossos anos, né? Que são as famosas crenças, né? Os dogmas, que são todas as informações que nós vamos adquirindo, né? Ao longo da nossa vida. E que em nenhum momento, talvez, nós paramos para analisar se essas informações, elas são verdades ou elas são mentiras para nós. Enfim, a vida vai ser cheia de momentos, né, que servem também para a gente aprender e para a gente questionar no sentido saudável da palavra questionamento, né? Não questionar por questionar e a revolta do adolescente, por exemplo, né? Mas para pensar, poxa, será que é assim mesmo? É verdade 100% das vezes para mim? É verdade 100% das vezes para outra pessoa? Então, muitas vezes a gente se depara com situações na vida que fazem a gente rever, né? Acupuntura Cristina, boa noite. Bem-vinda à live. Eu vi que mais pessoas entraram, boa noite, viu, gente? É que agora passou. Mas, enfim, Priscila, a gente estava falando das terapias holísticas, complementares, alternativas, integrativas, sendo reconhecidas pelo nosso Sistema Único de Saúde em 2006 aqui no Brasil, ou seja, no Sistema Público de Saúde é possível, né, a partir dessas leis aí aprovadas, fazendo parte de política nacional, de práticas integrativas. Então, quer dizer que isso é um reconhecimento para essas práticas. E sim, quando que elas começaram a efetivamente entrar em vigor? Aqui, por exemplo, na cidade de Limeira, a gente tem a acupuntura dentro das terapias integrativas e complementares a partir do ano de 2018, né? Mas como eu disse, as práticas integrativas e complementares pelo SUS, ela é antiga, ela é em torno de 2006. Porém, até os estados, os municípios conseguirem se adequar, né, a todas as políticas, a todos os cuidados em torno desse tipo de prática, ele leva um tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, o SUS ele está com 29 técnicas, né, voltadas para as terapias integrativas e complementares. É uma diversidade. Dentre elas, a gente tem... só pinça algumas. O reiki, isso, a meditação, a acupuntura, a auriculoterapia, a reflexologia podal.
Flexologia podal, a constelação familiar, que mais? Você lembra de mais alguma de cabeça? Tem a parte de tratamento de cristais também, tem a parte de dança-terapia, musicoterapia, cromoterapia, são 29. É Bastante. muita, é bastante. A quiropraxia também, ela faz parte. A meditação também faz parte das práticas integrativas. Então, o SUS ele começou com técnicas muito pequenininhas, mas como o assunto ele foi crescendo, obviamente que o SUS começou a querer dispor essas práticas integrativas para as pessoas como um todo. Aqui na nossa cidade, em Limeira, o ambulatório de saúde mental, ele fornece a acupuntura, né? Até então é a Rosana, né? Que é uma excelente profissional, acupunturista e também fisioterapeuta. Então, dentro do ambulatório de saúde mental aqui da cidade, é feito esse tipo de serviço, como também a gente tem a prática de yoga, a prática de reiki, e aí cada unidade, cada posto de saúde, ou mesmo dentro do próprio ambulatório de saúde mental, existe, né, os critérios necessários para que as pessoas possam se inserir nessas práticas, os dias, né, certo, o horário, e como que é feito esse tipo de terapia, né, porque não é simplesmente ir lá, né, você tem que se doar, você tem que querer participar, sentir os benefícios dessas práticas integrativas. Porque eu falo assim, Gabi, muitas vezes a gente começa simplesmente por uma curiosidade, mas aí a gente acaba se apaixonando, né? E aí a gente vicia em prática integrativa, né? E a gente começa a sentir falta dela quando a gente não tem ela inserida no nosso dia a dia. Cortou um pouquinho, Pri. A gente sente falta dela quando a gente não faz? A gente sente falta quando a gente não faz, exatamente, porque elas já estão inseridas no nosso dia a dia, né? E quando, porventura, a gente não faz essas práticas, a gente sente que o corpo está pedindo algo, né, para potencializar a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, a nossa clareza nos processos de tomada de decisão, né? E o nosso que é algo bem-estar em geral, né? Com certeza, com depois de uma aula de certeza. yoga bem feita, um relaxamento, um alongamento, aquela percepção do corpo, dando, né, fazendo outros movimentos com ele. Poxa vida, traz bem-estar, né? Então, a gente vai experimentando esse bem-estar. Com a prática regular, então, nem se fala. Eu ia trazer uma coisa rapidinha aqui para você, né? Então, a gente tava falando um pouquinho, focando o SUS e falando da nossa cidade, Limeira, né? Mas no Brasil inteiro isso está disponível. É óbvio que tem regiões que têm uma oferta de práticas integrativas maior e outras regiões que têm uma oferta menor, é óbvio. Mas isso acontece com tudo, né, no país, educação, saúde, transporte, enfim. Então, guardadas as devidas proporções, o que a gente tá querendo falar é que tá sendo reconhecido, gente. Né? Não é mais aquela coisa do demônio, proibida, que não funciona, que é só pseudociência, um negócio que é magia, misticismo, vai lá na fé e pronto. Está sendo reconhecida como uma prática que contribui para o bem-estar físico, psíquico e emocional do ser humano, né? E que contribui para a prevenção de doenças, para a manutenção da saúde. Então, quem já não ouviu falar em estudos falando que a prática de meditação traz benefícios para quem tem problemas no coração, diminui o risco de infarto, enfim, diminui níveis de estresse. Isso não é bom? É uma alternativa a eu pegar e ficar tomando calmante. Tô falando que o calmante é ruim, que o calmante também eu estou demonizando o calmante. Não, ele é necessário. Se existe, se a medicina, se a ciência produziu, isso é útil para um determinado número de pessoas.
em um determinado momento da vida delas, né? Você é enfermeira psiquiátrica, Sim. né? Você já teve contato com condições aí bem complicadas, Sim. né? Comprometedoras. Então, não tem como a gente falar assim, não, não vou poder dar antidepressivo, né? Essa pessoa não... Vamos tirar ela do antidepressivo. Não é bem assim. É Sim. necessário. Mas a gente não Sim. precisa fazer isso para tudo, né? Remédio para dormir, Sim. remédio para acordar, remédio para comer, remédio para parar de comer, remédio para parar de bater o coração, né, de palpitação, remédio para isso, remédio para aquilo. Peraí. Aí também a gente sai de Sim. um extremo e vai para o outro. É nesse sentido que eu Sim. tô falando aí dos remédios alopáticos. E uma coisa que é importante, né, Gabi, é uma integralidade, né? Nós não estamos dizendo para as pessoas que elas devem abrir mão do tratamento médico. As terapias integrativas, as holísticas, o próprio nome diz, ela vem complementar, ela vem potencializar o próprio tratamento médico. Porque tem muitos médicos, né? Eu conheço que indicam, junto com o tratamento medicamentoso, né, de uma doença física, uma parceria emocional, uma terapia alternativa, uma terapia holística, né? E isso é muito bom, porque antigamente tinha muito. Antigamente, Gabi, tinha muito preconceito a respeito disso. Eram poucos os médicos que encaminhavam os pacientes para nós, né? Porque eles próprios, eles não acreditavam no poder que as terapias integrativas e complementares, elas tinham no processo de recuperação do cliente. Sim. E hoje a gente sabe que as práticas integrativas, elas ajudam, né, a melhorar quadros de dor, ajuda a reduzir o estresse, ela trabalha na promoção e na recuperação da saúde do indivíduo, ela auxilia até em processos de regeneração de tecidos, de órgãos, em procedimentos cirúrgicos, em cicatrização de feridas e outra coisa, até pelo período de pandemia, aumento do nosso sistema imunológico, né? As terapias integrativas, elas são essenciais para que a gente consiga manter o nosso sistema de defesa, de proteção do corpo em alta frequência, ou seja, fortes, justamente para que a gente crie uma blindagem, né, contra possibilidades de desenvolvimento de doenças. Sim. E, bom, o que eu queria trazer só, então a gente estava falando do reconhecimento, né, e por isso que a gente está falando de SUS e essas datas e tudo mais, né, que isso é um bom sinal, né. Desde 79, de 1979, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, ela tem estimulado o uso, por exemplo, de acupuntura, né, como aquela técnica que despontou, né. Então, depois da acupuntura, óbvio, ela foi estimulando outras terapias, outras ferramentas, outras técnicas que foram sendo mais difundidas. Então, olha só da onde vem, né? 1979, a OMS já falando. A OMS também já reconhece meditação, por exemplo, como um método de prevenção de doenças. Então, não é só você ir ao médico, a gente fala médico só do sistema de saúde Sim. ocidental, né? Tradicional, como que a gente conhece. E desde 2002, a OMS vem estimulando o uso de medicina tradicional, medicina complementar, medicina alternativa, não só a chinesa, mas dos vários povos, né? Enfim, tem vários povos que todo mundo tem um pajé, né? Povos indígenas, um pajé, um curandeiro, né? Então, existe essa tradição. Aqui no Brasil, a gente tem aquela coisa de chazinho de camomila para dormir, a avó, põe a folha de... como é que era? De confrei. Não é? Para cicatrizar? Folha de confrei para cicatrizar. Isso é uma tradição, uma sabedoria popular. E que não deixa de ser
terapêutica, né? Então a OMS vem, ó, desde 2002 vem estimulando, vem dando força para que essas manifestações aí de tradições culturais terapêuticas, elas venham ser empregadas nos sistemas de saúde do mundo todo, de maneira integrada com as técnicas modernas que a gente tem aqui, que é a medicina, que até está falando no texto, medicina ocidental, né? Sim. E aí, a gente chegou a falar também de preconceito, né? A gente já tocou em alguns assuntos aí, deu um spoiler. E por que essa coisa de, ai, tá sendo reconhecida? Porque tem muito preconceito ainda, gente. Tem muito preconceito, minha gente. E, ó, não é só com a terapia integrativa, holística, complementar ou alternativa, tem diferença aqui nos termos, mas, né, nessa vertente de trabalho tem preconceito quando a gente vai buscar ajuda, principalmente na área da saúde mental. Ainda existe preconceito. Olha, eu me formei há 20 anos atrás. Já estou denunciando a idade, ainda bem que tem filtro. E naquela época, que já não é um tempo atrás, mas pensando na época do Freud, é ontem, né? Ainda existia um preconceito até que grande sobre a questão de, nossa, fazer terapia, vou no psicólogo, isso é coisa de louco. É coisa de pessoa que já bateu a biela, já queimou, já perdeu a estribeira, ou é coisa para fraco, para fraca, para vagabundo. Eu estou usando uns termos aí até pesados, mas assim, são ideias que ainda estão no nosso inconsciente aqui. Então, eu preciso ir ao psiquiatra, eu não estou bem. Endoidou de vez. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? A pessoa bateu as bielas, né? E é bem verdade isso, Gabi, porque eu me lembro que quando eu fui fazer a minha especialização de enfermagem, em psiquiatria falaram que eu estava louca, né? Como que você vai investir? Isso! Como que você vai investir nesse mundo, né, no oculto, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de psiquiatria, nós estamos falando do abstrato, né? Não é algo palpável. É diferente quando você fala, por exemplo, um paciente está com uma pressão alta, um diabetes, você consegue medir, você consegue detectar isso. Agora, as doenças emocionais não é assim. Então, tudo aquilo que a gente não consegue visualizar, medir, palpar, gera medo. Por isso que as pessoas têm um medo gigantesco de psiquiatria e saúde mental. E até por isso que fala assim, aquela pessoa que vai no psicólogo, no psiquiatra, ela tá Pinel, né? E foi o próprio Felipe Pinel, lá no século XVIII, um estudioso, um médico, que trouxe, né, toda essa questão voltada para o estudo da psiquiatria. Porque as pessoas estavam conversando sozinhas, as pessoas abraçavam árvore, é aquela pessoa que de repente falava assim, né, eu tô pensando alto. As pessoas que falavam, né, muitas vezes com ela própria, um diálogo ali interior. Essas pessoas eram mal vistas, né? Elas eram tidas como possuídas por demônios, por maldições. Demônio, é isso que eu ia falar. A pessoa tá falando sozinha, ou tá batendo um lero lá, não sei o quê, ela tá conversando. É coisa do demônio, não é de Deus. Porque como que uma pessoa vai conversar com o vento ali? Isso não, né? Olha, a gente tá falando de 1800 e algumas coisas, né? Sim. Olha quanto tempo atrás. E esse preconceito, por mais que, nossa, muita coisa, muita água rolou debaixo dessa ponte, esse resquício ainda tá aqui com a gente. Quando a gente... a fulana... a mãe da fulana, exemplo, né? Teve que ir no psiquiatra. Nossa, não tava bem. Meu Deus. Ela não tava bem. Psiquiatra, você já imagina a pessoa na camisa de força.
Olha só, porque são imagens, são ideias que ainda estão no nosso inconsciente coletivo. Sim. Mas hoje em dia, né, com essas campanhas, principalmente do Setembro Amarelo, né? Quantas vezes eu tô aqui com você, tô funcionando, tô aqui me relacionando, tô trabalhando, né? Meu mental tá preservado, mas eu não tô bem. Eu tô aqui me questionando, de repente tem dias que eu não prefiro não abrir a janela do quarto. Exemplo, tá, gente? Exemplo, mas isso é muito mais comum do que do que tá na estatística até, né? E o meu papel aqui não é ficar trazendo essas estatísticas, mas a gente tá falando de preconceito. E se tem preconceito para a gente ir ao médico psiquiatra? Que medicina, a figura do médico é uma figura muito mais aceita do que a figura do xamã, do que a figura do pajé, do que a figura do curador, da benzedeira, né? Dessas pessoas mais normais que não foram para academia, que não foram para faculdade, não têm o canudo, o estudo, o diploma, mas também realizam atividades terapêuticas, cada uma na sua especialidade, que dirá, né, o psicólogo também, que é profissão reconhecida, é ciência, tem N estudos e cada dia mais, graças a Deus, a neurociência está aí ajudando todas essas áreas aí, que dirá você ir na terapeuta, né, no terapeuta, sei lá, Reiki, no terapeuta vibracional, no terapeuta, que mais? Na humanoterapeuta holística. Que coisa é essa? É o quê? Ela vai fazer um passe de mágica lá, um saravá e... Essa é a ideia que está no inconsciente coletivo, que é base desse preconceito. Então eu vou buscar ajuda lá, ela vai fazer uma benção, uma reza para mim. É verdade, Gabi. Até que nós estávamos conversando, né? Que nem eu sou uma grande estudiosa da física e da mecânica quântica. Eu trabalho com a reprogramação mental e vibracional, que como você bem colocou no início da live, nós somos formados de energia, né? Nós somos formados de energia. E muitas pessoas, elas acabam, né? Muitas pessoas acabam achando que a reprogramação mental e vibracional é lavagem cerebral que a gente faz, né? E não é absolutamente nada disso. E eu falo que assim, Gabi, o bom profissional, o ótimo profissional, o terapeuta, não é aquele que vai dar solução para o problema do cliente. Porque qualquer solução que ele der é com a consciência dele, com o aprendizado dele. Então, o bom terapeuta, o excelente terapeuta, é aquele que vai auxiliar o próprio cliente a buscar as respostas para todos os problemas dentro dele mesmo. Né? Isso é uma coisa extremamente importante, porque como nós estamos falando, né, se ajudam ou não as terapias integrativas, muitas vezes a pessoa ela vem até nós profissionais querendo solução para o problema dela. Né? Como se nós tivéssemos, né? Fácil, rápido e sem dor. Exatamente, né? Se fosse fácil assim, né? Mas na realidade não é. E uma grande questão envolvida é o seguinte, né? Quando nós estamos vivenciando algum momento ruim na nossa vida, nós buscamos culpados e nós não buscamos solução, né? A gente começa a apontar os dedos, mas a gente tem essa dificuldade, ou melhor, a não aceitação da situação a qual nós estamos vivenciando. E aí nós caímos naquele dito popular, né? A mudança, ela tem que vir por meio da aceitação. Porque tudo aquilo que você resiste, persiste na sua vida. E as terapias integrativas, as terapias complementares, as holísticas, ou as vibracionais, elas trabalham muito, Gabi, com o autoconhecimento. É você se dar a oportunidade para você se conhecer, para você saber quem de fato você é.
né? Porque como que você vai conseguir gerenciar, trabalhar as tuas emoções, né, internas, se você também não dá oportunidade para conhecer a emoção do outro? Porque aí envolve o quê? O julgamento. O outro é diferente de mim. E eu sempre falo, Gabi, às vezes não é que o outro é diferente, o diferente é você, pela sua vivência, pela sua história, por aquilo que você tem de informação dentro de você. E aí a gente fala, né, nem só ser diferente. O que que é diferente, o que que é igual? Cada um é um, né? É que a gente vive em sociedade, a gente precisa ter alguns parâmetros, né? Mas, de repente, né, como é que eu vou falar? Não, Priscila, você que é diferente. Eu não, eu sou eu. Você. O que eu tenho certeza, plena certeza, é que a Priscila é Priscila, a Gabriela é Gabriela, por exemplo, né? Ô, Priscila, deixa eu te falar uma coisa. E como é que, dando sequência aqui, que daqui a pouquinho nós vamos ter que começar a fechar. Como é que as terapias integrativas, ou seja, as nossas técnicas, é uma reflexão rápida aqui, e eu vou jogar até para você. Vou pedir para você falar a tua experiência. Como é que você enxerga as técnicas que você trabalha, o seu trabalho com essas técnicas, terapias integrativas, holísticas, né? Como é que elas são contribuição? Como é que você observa elas sendo contribuição para a promoção de saúde, para a prevenção de N doenças, especificamente suicídio, e ser ajuda para as pessoas? Bom, dentro do meu trabalho, Gabi, o que eu sempre busco é permitir o indivíduo se conhecer. Ele se dá essa oportunidade para o autoconhecimento, ele tirar as máscaras, né? Porque muitas vezes nós portamos máscaras durante todo o nosso dia, né? E eu falo assim, você precisa tirar a máscara e se dar a oportunidade para saber quem de fato você é. Então, dentro do meu trabalho, por exemplo, eu consigo auxiliar o próprio paciente a buscar todas essas respostas dentro dele, né? Nós trabalhamos com o Dharma, com a missão de vida, porque muitas vezes nós deixamos de ser quem nós verdadeiramente somos e passamos a ser quem as pessoas querem que nós sejamos. Justamente pelo medo do isolamento social, medo de ser discriminado, que envolve todas as crenças limitantes e sabotadoras. E esse processo de anulação, ele mexe consideravelmente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Até por isso que tem, né, aquele dito popular, somos perfeitamente imperfeitos, né? Porque nós somos uma mistura, Gabi. Esse ser humano é imperfeito. Se a gente... perfeição, não existe. A gente até tem alguma coisa perto de perfeição, como meta, mas assim, existir, não existe. Tudo não é nem só bom e nem só mal. Tem um pouco dos dois extremos, ou de todo o espectro entre um e outro, na mesma situação, na mesma pessoa. Enfim, é difícil a gente falar nisso. Não... Bom, é o meu interessante ponto de vista. Tem gente que não pensa assim, né? É verdade. Né? E então, assim, é bem o autoconhecimento, né? A pessoa olhar para dentro, se conhecer, ver quem é, o que é, o que gosta, o que não gosta, o que serve, o que não serve, o que funciona, o que não funciona, para daí ir literalmente se desenvolvendo, né? E num processo. Exato. Ou é uma coisa assim que acontece? Porque assim, eu falo, Gabi, que é um grande virar de chave, né? É a mesma coisa, quando muitas vezes, né, você pega e você critica alguém, você fala de alguém, você está se vendo no outro, porque a única forma de nós seres humanos nos enxergarmos é através dos olhos do outro.
Então, quando esse outro fala alguma coisa para você e aquilo pulsa, aquilo vibra, aquilo reverbera, dói ou dá uma alegria dentro de você, é porque aquilo é seu. Então, pega que é seu, leva para casa, vai pensar, vai curar, vai perdoar, vai meditar, né? Porque até quando a gente fala a questão do auto-perdão, né? O perdão é uma palavrinha extremamente importante e ela nos dá a possibilidade para evoluir para um outro nível de consciência. Muitas das nossas enfermidades psíquicas, emocionais, energéticas, elas advêm do não perdão, né? Por isso que a gente tem a fisiologia do perdão, né? Que é você se perdoar, você perdoar o outro e você receber o perdão. E aí, quando você, né, trabalha essa questão, não é que você vai estar libertando o outro, é você que se liberta, né? É você que assume as rédeas da tua vida, né? Que É solta, aquele né? momento que solta, exatamente. E aí você passa a ser quem você verdadeiramente veio neste planeta para ser. É um caminho, é um processo deveras interessante, vamos colocar assim. Se a gente ficar falando que é longo, que é árduo, e não é que é longo ou que é árduo também. É o nosso nível de consciência ali que tropeçou naquela pedra, doeu e a gente fica lá. E depois, quem sabe, numa outra pedra mais pra frente, a gente fala, nossa, eu chorei tanto naquela outra, doeu tanto, essa não tá de boa. Bora, vamos lá, que tem uma outra pedra. E assim vai. Ô, Priscila, vamos começar a fechar aqui. Então, assim, uma coisa importante que eu não quero deixar de falar aqui nessa live, parece que tá um pouco desconexo, mas não é. Até pela essência aí do propósito dessas lives, é falar do papel super importante do CVV, que é uma ONG, que está aí há muito tempo prestando ajuda, principalmente para quem está, assim, com ideação suicida, com esses pensamentos mais pesados, mais complicados, né? O CVV, desde sempre, aí, há muito tempo, está fazendo esse trabalho. Muito do Setembro Amarelo aqui no Brasil, desde 2015, tem o suporte, tem o apoio, tem o CVV junto, né? Essa campanha aí que cada ano que passa está ganhando mais destaque, que está ganhando mais importância, mais relevância na sociedade como um todo, né? Então, só falar do CVV, o perfil deles é @CVVoficial aqui no Instagram, e o site www.cvv.org.br. O CVV atende por chat pelo site, o CVV atende por telefone através do 188 e o CVV atende por e-mail. Eu recebi uma pergunta na minha pesquisa de feedback, que eu vou pedir para vocês me ajudarem. A pessoa me perguntou se existe o escritório, né, do CVV aqui em Limeira. Eu fiz uma pesquisa no site do CVV e não achei Limeira mais. Existia há um tempo atrás, agora eu não vi mais. Mas, até por conta da pandemia, eles têm usado esses canais de atendimento, telefone, chat pelo site e e-mail. Então, assim, não tem por que você não procurar, se você precisa. No CAPS não tem consulta. Eu não tenho condição, ou eu não confio, não me sinto confortável para falar com fulano, minha cidade é muito pequena. Liga 188. Tem alguém lá para te ouvir e para te dar algum suporte e te dar alguma orientação, né? Esse é um papel super importante, gratidão ao CVV, porque é um serviço inestimável para a sociedade. E, bom, indo para o nosso fechamento, só voltando, né? Estamos no Setembro Amarelo, é parte de uma ação, né, que eu estou fazendo. Desde 2018 eu me envolvi com essa questão do Setembro Amarelo, quando eu fiz a minha formação como praticante de barras de Access. O Access Consciousness, ele é muito ativo no Setembro Amarelo no mundo inteiro, então o pessoal estimula
Existe N coisas acontecendo agora, né? Os praticantes de barras fazerem sessões gratuitas de barras no mês de setembro, porque o cofundador do Access, ele estava assim, com tudo planejado, e quando ele conheceu as barras, ele escolheu outra coisa. Ele saiu daquele lugar onde ele estava escolhendo, né, finalizar a vida dele, e ele foi para um outro lugar onde ele escolheu continuar vivendo e tá aí produzindo e tá mudando a vida de muita gente, co-criando o Access Consciousness. Então, desde 2018, eu participo de ações do Setembro Amarelo. Até o ano passado, fiz outras ações presenciais, mas esse ano, com a pandemia, eu falei, vou fazer tudo online. E aí, só te perguntando, Priscila, como é que você se envolveu no Setembro Amarelo? Eu, desde 2008, né, quando eu comecei a fazer especialização em psiquiatria, então eu venho desenvolvendo um trabalho de palestras de orientação junto à comunidade, né? E o ano passado também, no Setembro Amarelo, eu promovi um evento falando sobre a prevenção do suicídio com auxílio da ferramenta da inteligência emocional. Uhum. Beleza. Então, assim, mais um ano, o ano que vem a gente tá aí de volta. E assim, a gente vai fazer algumas outras lives, né, Priscila? A gente vai marcar as datas certinho, vamos divulgar. Vai ter live aqui no Insta, vai ter live no Face. E, bom, considerações finais, Priscila. Acho que a gente tem 1 minuto ou um pouco menos que isso. A hora que o timer começar a rolar, eu vou falar assim, a gente vai ter que falar tchau. Eu só queria pedir, assim, quem está assistindo, por favor, eu vou deixar no link da minha bio, tem um link para uma pesquisa de feedback. São 3 perguntinhas, rapidinho. Me ajuda aqui a fazer essas lives, a sugerir temas, né? Se tá ok, se não tá, o que precisa melhorar, tá? Então, queria só deixar isso, por favor, Priscila. Bom, eu quero agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar aqui, de poder estar fazendo esse bate-papo com você e também pedir para as pessoas curtirem, compartilharem, comentarem, porque é isso que vai fazer a diferença, é esse o poder de transformar a vida das pessoas. Muito obrigada, Priscila, por você ter aceitado o meu convite, né? E pela sua disponibilidade em estar trazendo conhecimento, em estar trazendo informação. Você tem aí uma formação sui generis, né? Na questão da medicina, da enfermagem tradicional e uma outra visão e uma outra prática, né? Concomitante no mesmo ser. É interessante. E obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente, né? No ao vivo. A você também que está assistindo a reprise no IGTV. Obrigada pela sua audiência e obrigada também por compartilhar e dar coraçãozinho, enfim. O intuito dessas lives é ser contribuição. Então, muito obrigada por nos ajudar a ser contribuição, tá bom? Então é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que a gente tem aí uns minutinhos, não. A gente tem uns segundinhos, daqui a pouco aquele timer vai aparecer. Se alguém tiver alguma dúvida e der tempo de falar aqui, ou se não, manda um direct para mim, ou manda direct para a Priscila, tá? Se é uma dúvida mais assim da questão da enfermagem, a Priscila vai ter mais gabarito para falar do que eu. Se forem outras questões, ou se não, eu também redireciono. Se quiser entrar em contato com a gente, no perfil da Priscila tem também como entrar em contato com ela. E é isso aí. Estamos aqui. Obrigada, Eveline. Obrigada. E queria deixar uma boa noite para vocês. Pri, até a próxima. A gente vai divulgando. Gratidão, pessoal. Boa noite. E até a próxima live.